A cultura de um povo abrange seus conhecimentos, suas crenças, seus valores, costumes e expressões artísticas, reflete a sua identidade e história, que é transmitida, claro, através de gerações. Você alguma vez já pensou no choque cultural que teria ao chegar em um país completamente diferente do nosso, com costumes e uma educação que nos deixariam às vezes até envergonhados do nosso modo de fazer as coisas por aqui? O Ademilson saiu do Brasil muito jovem, jogador de futebol defendendo um gigante, saiu do Brasil com a impressão de que tudo podia, que nada era proibido e acabou vendo uma de suas grandes chances escapar por entre os dedos. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Ademilson? O que foi que ele fez e como o jogador tá hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. E antes eu quero te lembrar que esse vídeo aqui, é claro, é mais um dos vídeos onde a gente quer agradecer você por sempre estar apoiando o nosso trabalho. É por isso que se você deixar um comentário nesse vídeo aqui e for um inscrito do canal, você vai participar do sorteio que a gente está fazendo esse mês de uma camisa oficial do seu clube de coração, beleza? Para participar, só tá inscrito no canal e deixar um comentário nesse vídeo que você já vai participar do sorteio, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 23 de abril de 2014, o São Paulo foi até Maceió enfrentar o CRB num duelo válido pela Copa do Brasil. Entre os jogadores estavam Rogério Ceni, Ganso, Alexandre Pato, mas nenhuma dessas estrelas brilhou mais do que o menino Ademilson naquela noite. Jogada na direita, bola alçada na área e ele não pensou duas vezes. Usou o recurso que ele tinha, uma bicicleta que ficou na história. Naquele momento, o Ademilson colocava o seu nome na história. Não haveria confronto que envolvesse São Paulo e qualquer time de Alagoas que não falariam do golaço do menino naquele dia, naquela noite. O São Paulo saiu derrotado, é bem verdade. O CRB em casa era dureza, mas para Ademilson a noite havia sido quase perfeita. O esporte é coletivo, mas um gol daqueles destaca qualquer atuação individual. E o Ademilson sabia o quanto ele estava precisando daquele gol no São Paulo, o quanto aquilo podia mudar o momento que ele vivia no time. Ademilson Braga Bispo Júnior, mais conhecido apenas como Ademilson, nasceu em Cubatão em 9 de janeiro de 1994. Ele chegou na base do São Paulo ainda muito cedo, com 11 anos de idade, e desde muito novo aprendeu a amar e respeitar o escudo tricolor. Criado na base do São Paulo numa época vitoriosa, tanto da base quanto do profissional, ele sabia o quanto era difícil conquistar uma vaga na equipe profissional. Depois de vencer a Copinha com o São Paulo em 2012, ele passou a integrar o elenco profissional do São Paulo e a torcida, apesar do apoio, via na falta de resultados um problema em todo jogador da base que subia e não mostrava o que se esperava: resultados, chegar e mostrar um bom futebol. Era o caso, por exemplo, do Casemiro, que hoje é um craque consolidado, jogador do mais alto nível primeira prateleira, mas que no São Paulo tinha lá os seus problemas e a torcida pegava no pé. Já o Lucas Moura é o exemplo de outro jogador que conseguiu conquistar a Sul-Americana e caiu no gosto do torcedor, e isso foi uma oportunidade, mas também um problema pro Ademilson. A oportunidade é que a conquista da Sul-Americana dava um fôlego e aqueles resultados, é claro, davam tranquilidade para que a molecada tivesse mais espaço. Mas a saída do Lucas Moura abriu uma brecha no time, e o Ademilson sabia muito bem que tinha que aproveitar, principalmente porque ele era um jogador veloz, mas não era um jogador de lado, um jogador para ser ponta no São Paulo. E o problema consistia todo nisso: o Ademilson era um centroavante, apesar de baixinho, ele era um jogador que se sentia confortável jogando ali no meio dos zagueiros, e o São Paulo queria um jogador que jogasse pelas pontas. Ainda assim, o Ademilson entendia, tinha velocidade e disposição e queria aquela oportunidade. Ele não ia deixar aquela brecha passar. Se ele tinha que jogar nas pontas e a torcida esperava um novo Lucas Moura, ele ia fazer o que podia. Não era muito.
não nas pontas pelo menos. Vários jogadores inclusive foram testados abertos para serem essa peça de velocidade que o São Paulo precisava com a saída do Lucas. Até o Jadson, que nunca foi um velocista, foi testado pela direita e criticado pela torcida. O Ademilson como ponta não foi bem, mas sempre tentou dar o seu máximo. Em muitos momentos foi criticado pela torcida e em outros, como aquela noite contra o CRB, ele foi herói e tudo ficou bem. Não demorou muito para que ele recebesse uma proposta para deixar o São Paulo. Era pro empréstimo, é verdade, mas era para jogar fora do Brasil e o tricolor aceitou emprestá-lo pro Yokohama do Japão em 2015. O Ademilson chegou no clube na Ásia e logo ele já foi colocado na posição que ele gostava de jogar, como centroavante, camisa 9, e não demorou para ele fazer bastante gol. 39 jogos, 10 gols marcados. Em um ano, ele trocou o Yokohama pelo grande Gamba Osaka, um dos maiores times do Japão, e tinha tudo para fazer muito sucesso. Na verdade, ele fez. Na primeira temporada, fez 13 gols em 40 jogos com o Gamba Osaka, e depois, em 117 jogos, marcou 29 gols. Era um dos principais jogadores do clube e da liga japonesa. Ele estava bem, consolidado e feliz no clube. Ele mesmo admite que estava recebendo o carinho da torcida, que ele tinha ido para o Japão com o pensamento de ficar lá só um ano, mas que ele já estava há 6 temporadas e completamente adaptado, quando de repente, por um vacilo, ele jogou tudo fora. O Ademilson se envolveu num acidente de carro dirigindo embriagado. Não houve vítimas fatais. Ainda assim, o clube afastou ele do time até que a polícia finalizasse as investigações. No fim, o Ademilson fez um acordo com a vítima e conseguiu que as investigações fossem então encerradas. E aqui no Brasil, o que normalmente veríamos é um jogador receber todo o tratamento, sabe, cheio de dedos e mimos, mas nessa situação tudo foi muito diferente. O Ademilson viu o que significava seriedade na cultura japonesa. Mesmo ele sendo o melhor e mais decisivo jogador do time naquele momento, inclusive sendo o artilheiro da equipe, ele foi dispensado pelo Gamba Osaka. Ele, pela sua indisciplina, teve o contrato rescindido e foi liberado pela equipe. Aqui no Brasil, um clube faria de tudo para defender o seu ativo, o seu grande investimento, mas lá o caminho foi outro. O Ademilson foi então jogar na segunda divisão chinesa, passou muitas dificuldades no período e ele conta também que as restrições do lockdown no país foi muito pesado. Dentro de campo, ele conseguiu subir com o time da cidade de Wuhan, o Wuhan Three Towns, para a primeira divisão do campeonato chinês, e ele conta que ele estava bem quando ele recebeu uma segunda chance no Japão, e não era de um gigante como o Gamba Osaka, era para outro time da segunda divisão, o Machida Zelvia, e o Ademilson, é claro, aceitou a proposta. Ele gosta do Japão e era a sua chance de redenção também no país. Ele chegaria ao clube para colocar o Machida na primeira divisão, tarefa que inclusive ele está muito próximo de completar com o time que lidera a segunda divisão japonesa. A ideia é que ele consiga subir o clube para a primeira divisão e, claro, depois ajude a manter o time na primeira divisão. O Ademilson vive a melhor fase da sua carreira. Em 66 jogos pelo clube chinês de onde ele estava, ele marcou 26 gols, uma fase artilheira e muito decisiva. Nada como a experiência, pois é, o jogador hoje tem 29 anos e ainda tem o sonho de um dia jogar pelo São Paulo. Tudo, é claro, vai depender do jogador ter a cabeça no lugar e continuar brocando, jogando bem, fazendo gols. Ele poderia estar até hoje num dos maiores clubes do Japão. Tivesse um pouco mais de juízo, bom, mas como águas passadas não movem moinho, não dá pra chorar pelo leite derramado, eu espero de verdade que ele consiga fazer as coisas darem certo, dar a volta por cima e ter sucesso na carreira. E quem sabe um dia ele não volte também para outro gigante aqui do Brasil. Quem sabe até mesmo no São Paulo. Mas e você, se lembra do Ademilson? Sabia que ele tinha saído de um grande clube japonês por conta dessa bobeira, que ele tinha sido demitido? Deixa aqui nos comentários e se você aceitaria ele no seu time também. Olha, agora a gente fez um vídeo sobre outro jogador que também não teve muito juízo. Você assistiu? Tá aqui no canal, clica aqui que eu te conto melhor.